Francisco Guimarães, muito obrigada por teres vindo aos Imperdíveis. De facto, é Obrigado imperdível. pelo convite. Ter uma conversa contigo é imperdível porque tu tens ainda 22 anos, ainda só tens 22 anos, mas já tens um currículo que começou aos 15. És treinador de futebol. Hoje em dia, isto tem um nome muito sofisticado, é o Man Manager, um homem que gera homens. Acho isso extraordinário. Mas és também embaixador global para a integridade no desporto. És voluntário no Val d'Acor, fazes muitas coisas e ainda só tens 22 anos. Eu já te apresentei pelo que fazes. Será que te posso perguntar quem és tu? Essa é uma pergunta muito, muito difícil. Eu agora estou-me a lembrar de uma crónica da Clarice Lispector, escritora brasileira, em que lhe fazem esta pergunta: quem é que tu és? E ela começa a divagar: quem é que eu sou? Começa a pensar em filosofia e na própria psicologia do ser humano, porque quem é que nós somos é uma ótima pergunta. Eu acho que somos seres tão diferentes todos os dias. Depois, claro que há a nossa essência. Eu acho que os nossos valores, a forma como nós olhamos para a vida, eu acho que essa se mantém, pelo menos mantém-se durante algum tempo, porque eu acho que depois também há eu como líder também acredito muito nisso, que as pessoas têm capacidade de mudar mesmo, mas acho que depois a forma de olhar para a vida, os valores, o desejo do nosso coração que todos temos, eu acho que a função também de um treinador é mesmo essa, porque agora estou a fugir um bocadinho à pergunta, mas não dá a fugir um bocadinho, dá a fugir completamente, mas é interessante, mas estava a ir por um caminho interessante. Não, porque olhar para cada pessoa que temos à nossa frente, eu acho que cada vez mais nós precisamos uns dos outros, contrariando os gurus de autoajuda, alguns gurus de autoajuda da atualidade, que dizem que nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Acho que só somos as pessoas mais importantes da nossa vida se estivermos com outros que nos façam crescer. E a liderança e o trabalho de equipa é mesmo isto, porque cada um de nós nasce com um desejo grande no nosso coração. Sejamos católicos, sejamos ateus, indiferente, mas cada um nasce com um desejo de fazer qualquer coisa maior do que nós. E a função de um treinador, a função de um líder é mesmo esta: fazer com que esse desejo brote e que cresça, ajudando. E eu acho que nós somos mesmo, não digo, acho que somos mesmo... Só somos quem somos na presença do outro, exatamente, é mesmo isso, estava a faltar a palavra, mas existência, sabendo que não estamos sozinhos e que nenhum homem é uma ilha, nenhum líder é uma ilha, ninguém é uma ilha. Claro, mesmo às vezes gostamos de estar sozinhos. Eu muitas vezes gosto de dar um mergulho à praia de manhã, sozinho, não precisa de ninguém. Não preciso de ninguém, mas chego à conclusão, depois de estar sozinho, que preciso estar com alguém para falar, ou mesmo para estar em silêncio. Eu, por exemplo, vou brevemente fazer os caminhos de Santiago com o meu irmão. E o meu irmão é uma pessoa com quem eu me dou lindamente, não precisamos de falar muito, mas este silêncio chega-nos. E é um silêncio cheio, por definição, sim, não é? Sim, é um silêncio cheio de palavras. É uma conversa no silêncio, isso é muito interessante. Então, antes de irmos aos caminhos de Santiago, antes de irmos ao seu papel de líder e de comentador, é o comentador de televisão na Sport TV, é um comentador desportivo mais novo de sempre. E há um ano que é comentador e ainda só tem 22 anos acabados de fazer. A sua carreira como treinador de futebol começou alguns aos 15 anos, também já vamos falar sobre isso. Se calhar aproveitava o facto de estarmos a conversar exatamente após uma semana de uma grande derrota. O Sporting perdeu 5-0 no domingo passado, hoje é domingo outra vez. O jogo, as técnicas, as táticas já foram todas dissecadas, mas gostava de falar com o Francisco sobre que é realmente um man manager, um homem que gera homens e que está muito habituado a resgatá-los também dos seus falhanços, dos seus fracassos, das suas derrotas. O que é suposto fazer? Como é que se levantam estes homens do chão? Eu acho que não é suposto fazer nada, ou seja, não há nenhuma regra, não está nada instituído que a seguir a uma derrota, ainda por cima uma derrota destas do Sporting frente ao maior rival muito pesada, não há uma regra, não é uma coisa que vem nos livros. Parte da sensibilidade do treinador, da equipa técnica, perceberem o grupo que têm à frente, perceber o que é que o grupo precisa naquele momento, olhando para cada um e tendo um olhar verdadeiro para cada um dos jogadores, mas depois olhar para o grupo como um todo, porque as equipas funcionam mesmo assim, através de contágio, uns seguem os outros, e por isso olhar para aquela equipa que está devastada por ter perdido 5-0, devastada por ter perdido 5-0, e isso aconteceu. Por exemplo, foi dada, isto é uma coisa concreta, aconteceu, não se sabia se já estava planeado ou não, mas a seguir a esta derrota foram dados 2 dias de folga. Ainda há um mito no futebol que a seguir a uma derrota pesada os jogadores têm que correr, têm que subir escadas, têm que ser castigados. Têm que ser castigados, é mesmo essa a palavra. E
às vezes tem que ser, porque lá está, depende da derrota, depende do grupo, às vezes tem que acontecer, mas muitas das vezes o problema não é esse. A derrota é muito mais do que um problema estratégico, muito mais do que um problema tático. Eu acho que o ser humano vem sempre antes. Acho que esta derrota foi muito mais do que um mero... E significa mais do que um mero jogo. A derrota, neste caso, no Sporting, há uma semana, foi o próprio castigo, porque eles estavam a jogar bem. Na primeira parte jogaram bem. Sim, a primeira parte jogaram bem, a segunda houve alguma dificuldade de adaptação a certas características do jogo. Também não interessa entrar muito por aí, porque são questões muito técnicas e muito táticas. E já toda a gente as discutiu. Mas mais do que isso é perceber o que é que aconteceu a seguir. E muitas das vezes é preciso esquecer. Acho que estes 2 dias de folga, parece-me, eu não conheço o grupo do Sporting, não estou por dentro do trabalho diário, mas pareceu-lhe bem, pareceu-lhe justo. Mas parece bem, porque obriga a desligar um bocadinho e um recomeçar, um fazer do princípio, que é uma coisa que eu gosto muito. O recomeçar é uma coisa muito boa e que nós temos que fazer todos os dias e encarar as coisas com alegria. E muitas das vezes, por exemplo, é impensável para um treinador e para um jogador de futebol, é impensável rir a seguir uma derrota. E eu nunca consegui entender porquê. Obviamente não vamos estar contentes da vida por termos perdido, não faz sentido, ficamos sempre tristes e devastados, como ficou o Sporting. Mas ao mesmo tempo o sorrir perante a derrota, ou o rir perante a derrota, o ter algum sentido de humor perante uma situação muito adversa, faz-nos exorcizar e ultrapassar essa questão. Mas já tem isso testado? Já fez isso com as suas equipas? Sim, eu lembro quando eu era treinador dos Sub-19 do 1º de dezembro, em que nós estávamos perto do primeiro lugar, estávamos a 5 pontos, o nosso objetivo era subir a divisão, por isso ficar em primeiro, só subir a divisão quem ficasse em primeiro. E tínhamos um jogo muito importante, que com o primeiro lugar, se perdêssemos, ficávamos a 8 pontos, se ganhássemos ficávamos muito mais próximos. E aos 15 minutos, até foi uma semana em que colocámos muita pressão, a falar da importância do jogo, e aos 15 minutos estamos a perder por 3-0. Nada saía. Impressionante, um passe muito simples, as coisas não estavam mesmo a correr bem, e estar a perder por 3-0 e ainda por cima nunca conseguimos dar a volta, foi um jogo terrível para todos. Também acabaram com 5-0? Não, acabámos com 3, mas o significado foi o mesmo. Sim, acho que aqui os números contam. É o mesmo, sim, o impacto é o mesmo, claro que no Sporting com outra visibilidade, mas aqui no nosso núcleo, no nosso nicho, foi uma derrota muito, muito dura. Presidentes, diretores, tudo zangadíssimo, tudo muito triste, até mais do que triste, muita gente zangada, achar que não tínhamos dado tudo, e muitas vezes não faz sentido pensar assim. Por isso é que eu falava na importância de conhecer cada um dos jogadores que nós temos à nossa frente e conhecer muito bem o grupo, porque eu lembro-me a seguir essa derrota, acho que o primeiro passo tem que ser individual, do líder, de quem vai à frente. Qual foi o seu primeiro passo? Foi fechar-me dentro do balneário e refletir, pensar o que é que tinha acontecido, sem grandes dramatismos. Claro que a tendência é essa, obviamente, que todos... Ver como num filme, tentar ver como num filme, ser quase espectador, sem julgar. Sim, e sem pormos culpar. um bocadinho de fora, olhar para o que é que aconteceu, o que é que foi aquela semana, mas depois lá está, falávamos há pouco da importância dos outros, e a minha primeira tendência foi-me embora, depois ia para casa, zangadíssimo. Fui para a FNAC descomprimir, às vezes faz-me bem estar ali num ambiente, começar a ler qualquer coisa, porque podem surgir ideias. Liguei para os meus adjuntos, falámos um bocadinho, reunimos e lembrámos pensámos aqui numa coisa, que é o treino de segunda-feira, ou seja, o primeiro treino a seguir ao jogo, vai ser um treino muito duro. A ninguém vai apetecer treinar, ninguém vai estar disposto a isso. É muito melhor trabalhar as coisas com alegria, e ninguém vai estar disposto. Não vamos trabalhar questões táticas porque não vão servir para nada, não vamos trabalhar questões do jogo que correu mal porque o jogo correu tão mal que não faz sentido estarmos a pensar assim tanto nele. E por isso vamos fazer aqui uma coisa diferente, vamos obrigar-nos a esquecer o que é que se passou e lembrarmos de fazer um jogo de bubble football, que é um... Bubble football? Bubble football, que é um jogo daquelas bolhas gigantes. Sim, cada um se põe dentro de uma bolha. De uma bola insuflável. Há uma bola de futebol, mas ela não interessa muito, porque o que interessa ali que ela está fora da bolha. Sim, andar à pancadaria, entre aspas, porque é uma coisa muito divertida. Nós próprios treinadores entramos e havia... Ou seja, foi um treino que... Uma surpresa, nós próprios treinadores pagámos do nosso próprio bolso, uma risota, e perceber que a seguir a uma derrota podemos rir, podemos encarar a coisa de forma positiva. E com isto os jogadores no treino a seguir já estavam muito mais preparados para serem massacrados, entre aspas, com questões para melhorar o nosso jogo e para melhorar a nossa estratégia. Ou seja, então, se bem percebo,
assim como no Sporting, haver 2 dias de intervalo, 2 dias de folga, digamos assim, dá para reorganizar, dá para uma pessoa descomprimir e dá para recomeçar, Sim. usando a sua terminologia. Um bubble futebol dá para fazer exatamente o mesmo, mas criar também alguma leveza e alguma distância crítica, eu comigo próprio, eu com a minha performance no jogo, nós com a nossa derrota, e recomeçar a partir de outro patamar. Sim, se bem que isso é um bocadinho ainda impensável no futebol. Infelizmente o futebol tem coisas fantásticas, tem coisas incríveis, mas também ainda tem mitos por ser... Mas que é muito castigador, o mindset, digamos assim? É muito castigador nesse aspecto. Aqui o que se devia fazer a seguir a uma derrota era os jogadores... Já falámos sobre isso, mas era castigá-los, era puni-los, era pô-los a fazer um trabalho muito físico. Mas isso não resulta, não é? Isso não muda ninguém. A maioria das vezes não resulta, não muda. E o nosso objetivo é mesmo esse, é criar um impacto nos outros, provocando uma mudança para melhor. E no futebol ainda há o mito de que é preciso castigar. E eu lembro-me, após esse treino, que foi uma surpresa para todos, ninguém sabia do clube. Após esse treino eu fui chamado à direção para perguntar o que é que estás aqui a fazer, porque no meu tempo o objetivo era subir escadas a seguir a uma derrota, nem sequer tocavam na bola. Ou seja, por isso é que é importante conhecer a origem da derrota. Se foi uma questão de atitude, aí temos que ser um bocadinho mais duros, mas não foi, o problema não foi esse, e por isso temos que encarar as coisas com muito mais naturalidade, até porque perder ou ganhar ou empatar é a vida. Eu acho que cada vez... É um jogo de erros, não é? Como dizia o Fernando Santos há pouco tempo, dizia, o futebol é um jogo de erros, dizia aqui. Sim, acontece perder, acontece ganhar, e por isso cada vez mais eu acho que os jogadores, treinadores, dirigentes têm que estar preparados para a derrota também e encarar as coisas com a maior das naturalidades, obviamente que tentando superar e tentando ganhar a maioria das vezes, porque é esse sempre o nosso objetivo, mas acima de tudo não dar demasiado valor aos resultados, porque eles muitas das vezes não significam nada, não mostram aquilo que somos. Francisco, é muito interessante falar com uma pessoa que tem 22 anos, acabados de fazer, é treinador de futebol, é comentador desportivo na Sport TV, começou alguns aos 14, 15 anos, mas neste longo e ao mesmo tempo ao longo percurso e curta idade, digamos assim, é como se pudesse escrever ainda hoje um manual de liderança. Eu já vi o Francisco conferir técnicas e táticas de liderança fora de jogo com CEOs de grandes empresas e de multinacionais. Já vi isso acontecer, é extraordinário. Um homem de 60 anos, muito preparado e muito afinado do ponto de vista da gestão das suas equipas e da sua empresa, vir-lhe perguntar a si se acha que está certo e se acha que aquilo foi bem pensado. Como é que de repente o Francisco se fez um líder e como é que isso acontece? Podemos voltar outra vez aos 14 anos, se calhar, e tentar perceber onde é que começou a traçar o seu rumo profissional. Eu acho que até podemos começar mais cedo e agir falar nesta dualidade de pessoas mais velhas e pessoas mais novas, porque eu desde muito cedo que sempre gostei de estar com pessoas mais velhas. Lembro-me da minha mãe abrir a casa, e sempre eu ainda hoje abre para jantares e para almoços, e há sempre muitas atividades, mas eu sempre gostei de estar ali com gente mais velha, a ouvi-los, a perceber o que é que se passava, sem sequer falar muito. Eu não sou uma pessoa de falar muito, apesar de não parecer aqui na entrevista. Aqui é suposto. Aqui é suposto. Chegar aqui e ficar caladinha, capaz de não dar muito jeito a ninguém. Mas nunca fui. E gostava de estar à mesa, de ver o que é que os mais velhos me têm para dizer, o que é que eles falam de política, de livros, também... Gostava de ouvir e observar. Sim, era muito assim, fazer uma posição de espectador. E ouvir e observar são duas ferramentas poderosíssimas, potentes. É pegar um bocadinho naquilo que Miguel Araújo tem, um livro de crónicas fantástico, em que o subtítulo é Ver a Vida a Passar da Varanda. E era mesmo isso que eu fazia, era estar na varanda e olhar um bocadinho de fora, sem sequer participar na conversa. Isso ajudou-me, e eu ainda gosto muito de fazer, gosto sempre de ter muito contacto, e tenho grandes amizades com pessoas mais velhas. Eu até sou um bocadinho uma alma velha, mas... uma alma velhinha. Uma alma velhinha. Mas isso ajudou-me muito, mas desde os livros para ler, as músicas que a minha mãe me massacrava para ouvir e que eu agora são as músicas que eu ouço, isso foi importantíssimo para mim, para crescer. Olhar para as pessoas mais velhas como exemplo, como guias. Mais uma vez, a importância de ter outras pessoas que nos ajudem no nosso próprio caminho. Aí cresceu sem queimar etapas ou não? Ou seja, continua a ser um rapaz de 22 anos, com amigos da sua idade e amigas da sua idade, e a fazer a vida de quem tem a sua idade. Sim, eu graças a Deus
Mas com o cúmulo de amizades que não têm idades, não é? Pessoas mais velhas e mais jovens. Sim, exatamente. Mas depois, graças a Deus, tenho amigos da minha idade que me puxam para a terra e que me obrigam a fazer coisas que é suposto com a minha idade. Isso também me faz lindamente. Mas então, e quando é que começou a questão do isto começa um enorme interesse pelo ser humano. E por tudo o que ele faz, por tudo o que ele diz. Eu acho que começa nestas conversas, nestas tertúlias que sempre tive e que agora sou eu, por exemplo, que abro a minha casa para receber amigos, porque acho muito importante. E é exatamente pelo enorme gosto de estarmos juntos. E é isto que eu tento também passar para a minha equipa e para as minhas equipas. É que muitas das vezes estamos fartos uns dos outros, porque acontece, vemos todos os dias em momentos de muita tensão, e às vezes só apetece sair daquela bolha, e às vezes é importante, mas tem que haver um prazer em estarmos juntos. Se calhar, então, só fazendo aqui um parênteses, se calhar era por isso, ou é nessa lógica, e com esse sentido, que quando era treinador do 1º de dezembro, levava lá pessoas como o Ricardo Araújo Pereira, o Zé Pedro Cobra Ferreira, o Salvador Mendes de Almeida, ou seja, pessoas de outras áreas e pessoas com experiências de vida muito ricas, para que os seus jogadores não ficassem só, não é reduzidos à expressão mínima, porque isso seria muito redutor, mas para sair dessa bolha futebolística, era isso? Sim, foi um projeto provocava umas tertúlias ali no jogo, no relevado, para que eles ouvissem outras coisas e tivessem outro mundo. Sim, porque o futebol, apesar de ser uma coisa importantíssima, há vida a correr ao lado do jogo, e por isso é importante, até porque o futebol é uma ótima metáfora para a vida, e se nós conseguimos aprender com outras áreas, com outras profissões, com outras formas de olhar para as coisas, mesmo olhando para pessoas que supostamente não têm nada a ver com a área, e nós fizemos um projeto muito giro lá no 1º de dezembro, porque obrigava exatamente os nossos jogadores a sair da bolha futebolística, porque aparentemente o Ricardo Araújo Pereira não tem nada a ver com futebol, nem o Salvador Martinha, nem a Laurinda Alves, que também foi. Também lá fui, exatamente. O Salvador Mendes de Almeida e o Tomás Moraes. O Tomás Moraes é o único que tem a ver com desporto. Mas há bocadinho dizia, desculpe eu interromper, espero não estar a cortar o fio do seu pensamento, não, força. Disse, o futebol é uma boa metáfora para a vida. Em que sentido? O Papa Bento XVI tem umas frases fantásticas sobre futebol, em que ele diz que o futebol simboliza a própria vida, porque obriga a subordinar o próprio ao todo, obriga a reagir à adversidade. No fundo fazer equipa. Sim, a fazer equipa, mas eu acho que é isto mesmo, é subordinar o próprio ao todo, saber que há coisas muito mais importantes. O individual é importante, mas o coletivo ainda mais. Sim, e o coletivo, quando é bom, o individual também sobressai. Também melhora, exatamente. E por isso estas frases do Papa Bento XVI são fantásticas, porque é mesmo isto. Não me lembraria de citar o Papa Bento XVI ou ver citado a propósito de futebol, mas de facto é um homem tão completo e citado, ou seja, na área das artes, na área da teologia, qualquer área humana, é extraordinário. Então, eu não quero Mas parámos o raciocínio a meio de como é que isto Exatamente, era começou, isso. Não é? Eu queria voltar ali aos 14, 15 anos. Pronto, começa na educação e depois começa uma enorme paixão pelo jogo, pelo futebol, e eu na altura queria ser jogador, como qualquer miúdo daquela idade. O Euro 2004 fez despertar em mim uma paixão enorme pelo jogo, e depois, à medida que fui encontrando pessoas que me foram marcando imenso no meu caminho, principalmente 2 treinadores, um muito bom nas questões mais técnicas do jogo, e nós até fomos campeões distritais nesse ano, quando eu jogava ainda futebol no CIF, era federado no CIF, e outro treinador que era muito forte nas questões humanas, na questão da liderança. Era isso que mais me impressionava e que mais me marcou. Esta dualidade e acima de tudo começar a ter alguma curiosidade, e eu acho que a minha escola também foi importantíssima para isso, ter curiosidade sobre as coisas, fazer perguntas. Qual era a sua escola já agora? Colégio de São Tomás. Muito bem. Foi muito importante para mim nesse aspecto, mais do que termos opiniões, o perguntar, o perceber porque é que as coisas funcionam evoluir de através de boas forma. Perguntas. Exatamente. E eu comecei a fazer isso com os meus treinadores, perguntar sobre porque é que estávamos a jogar desta forma, porque é que foi feito este exercício, porque é que ele falou comigo porque é que ele me disse isto, ou porque é que ele me disse outra coisa qualquer. E esta curiosidade, ter pessoas que se cruzaram comigo, que me obrigaram a olhar para outras coisas além do próprio jogo, além de querer ser jogador. Comecei a pensar, além da falta de talento, que era um bocadinho óbvia. Também pode ser humildade sua, mas está bem, fica-lhe bem. Não, é mesmo falta de talento. 2 pés esquerdos, como nós costumamos dizer no futebol. Bem, seja. Mas tudo isso levou a focar... Tudo isso levou a pensar um bocadinho nos bastidores e por que não experimentar ser treinador. E por isso é que eu fui dizendo sempre aos meus treinadores que queria ser um deles. Mas aí tinha 14 anos.
Eu aqui tinha 13, 14. 13, Aqui tinha 14. E 13, eles 14. acreditaram em si. E eles levaram-me a sério. Isso é importante. Alguém que É nos leva a importantíssimo. sério. É importantíssimo. Eu próprio estava a dizer no Colégio de São Tomás, nunca tive ninguém, mesmo quando a pergunta aparentemente era estúpida ou parva, nunca tive ninguém que me dissesse isso, que estupidez de pergunta. Levavam a sério a pergunta e respondiam-me. Isso é muito interessante, porque a Júlia Vieira Branco, com 18 anos, que foi a imperdível da semana passada, há uma semana, dizia exatamente isso. Ela também, aos 14 anos, chegou a casa e disse que queria ir num veleiro durante 6 meses, que custava cerca de 21 mil euros, e os pais não disseram que estupidez. Os pais disseram, não temos esse dinheiro, e ela disse, mas eu vou arranjar, e eles disseram, e nós ajudamos-te. E de facto, faz toda a diferença no percurso de uma vida, não é? Alguém que não nos diz que estupidez, que não nos corta as vasas, como se costuma dizer, e que aceita. E, portanto, as pessoas à sua volta aceitaram que podia vir a ser treinador de futebol. Sim, aceitaram, obrigaram-me também a provar que este era um caminho sério, e os meus pais nisso foram importantíssimos, e ao mesmo tempo puseram-se lado a lado comigo, puseram-se no meu caminho também, ajudaram-me. Qualquer coisa que eu precisasse, eu sabia que eles estavam lá para me parar, para dar ali uma base sólida, nunca esquecendo, lá está, a educação, a importância de me formar, a importância de fazer perguntas, porque era isso que depois iria sustentar a minha vida, mas isso, lá está, foram importantíssimos e levaram-me a sério. E o mesmo aconteceu a partir do momento em que eu decidi que queria ser treinador e que experimentei, que tive um treinador que me convidou. Quem é que foi esse treinador? Foi o Tiago António, que me convidou para ser adjunto dele. Eu, na altura não cheguei a ser adjunto dele, fui do Ricardo Prendi, e foi a pessoa com quem eu trabalhei, que me deu imensa liberdade, ajudou-me, no fundo permitia-me errar. Com quantos anos? Com 15. Com eu 15 aqui 15 já era adjunto de uma equipa sub-15, por isso tinha mais ou menos a mesma idade que eles, um bocadinho mais velho, e era-me permitido errar, era-me permitido fazer as coisas, era-me dada responsabilidade. Muita liberdade, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade. E juntando todas estas questões que são tão importantes para o crescimento de uma pessoa, eu comecei a ganhar cada vez mais uma paixão por, principalmente, mais do que treino, mais do que jogo, que são coisas que eu também adoro, mas por liderar, o professor Agostinho da Silva dizia uma coisa muito gira, que era, a função do líder é tornar alguém melhor, e é mesmo isto que eu tento fazer na minha vida. Quem foram as pessoas importantes para si? Quem é que foram? É uma ótima pergunta. Além das referências no treino e no jogo, o Guardiola, o José Mourinho, o Ferguson, são sempre referências da nossa própria área. Depois os meus pais, os meus irmãos, também importantíssimo no núcleo familiar, também os amigos, e depois, lá está, o abrir-nos um bocadinho ao mundo. Eu luto para que não me torne também uma pessoa, e há pouco falávamos um bocadinho sobre isto também, demasiado obsessivo por futebol, porque não é isso que também me faz crescer. O futebol cada vez mais tem que se abrir ao mundo. Sim, não é só isso. Cada vez mais o futebol tem que se abrir-se ao mundo, abrir-se a outras áreas, e por isso é que comecei a procurar através de músicas, livros, entrevistas. Sou viciado, por exemplo, a ver entrevistas e coisas que aparentemente não têm nada a ver. Também é viciado, tanto quanto sei, em anotar os jogos, ver jogos e anotar jogos. Tenho pilhas e pilhas de caderninhos com anotações dos jogos, é verdade. Sim, eu comecei muito cedo a fazer, no fundo, relatórios das equipas. A curiosidade que eu tinha para perceber muito como cedo, é que voltamos as coisas outra vez se passavam. aos 13, 14 anos. Sim, eu lembro de uma aula de português, espero que a minha professora não esteja a ouvir isto, mas eu lembro de uma aula de português estar a fazer de cor um relatório do Barcelona, de cor porque não estava a ver o jogo na altura, mas já tinha visto tantos jogos que comecei a escrever a forma da equipa a jogar. Eu agora olho para o relatório, é uma coisa muito básica, mas começou aí, um enorme interesse pelo jogo, e depois eu acho que é fundamental, e nós temos de ter essa consciência, com o aprender todos os dias, a seguir a cada treino, a seguir a cada dia. Ou seja, o jogo não acaba quando o jogo termina, não é? Quando apita, o jogo acaba quando já pensou, já refletiu, já viu, já analisou e já criou uma distância crítica, mas viu o que é que aconteceu e porque é que aconteceu. É isso? Sim, seja jogo, ou mesmo seja num dia de folga onde não haja jogo, não haja treino. A seguir a cada dia ter uma pequena reflexão, escrever qualquer coisa num caderno, nem que seja uma frase ou alguma coisa que me aconteceu. Esses cadernos? Compara-os? Vai lê-os? Volta a relê-los? Muitas vezes volto a eles. Acho que é importante voltarmos a isso, porque nos ajuda mesmo a crescer. Alguma coisa que nos aconteceu, algum pensamento que tínhamos, ou a seguir a um treino, porque é que eu falei daquela forma com aquele jogador, o que é que eu fiz de bem, o que é que eu fiz de mal. Eu acho que nós só temos um conhecimento verdadeiro se o produzirmos, não é só o que lemos, não é só o que vemos, não é só o que ouvimos, mas depois fizermos uma reflexão, juntarmos com aquilo que vivemos. Por isso é que eu acho que cada vez mais é importante
vivermos as coisas, uma entrega completa. Ou seja, é conjugar a experiência com a interpretação da experiência e conjugar o conhecimento, então aí sim produzimos uma marca própria e um conhecimento testado. Não é? Sim, o Mourinho dizia isso várias vezes, produzir o nosso próprio conhecimento e depois ter uma entrega verdadeira às coisas, jogarmos por completo, jogarmos literalmente, na minha vida é assim. Francisco, eu espero que o Mourinho não me leve a mal, mas eu já li e já vi, e eu próprio acredito nisso, eu acho que o Francisco um dia vai para lá do Mourinho, portanto eu sei que não gosta de ser considerado o novo Mourinho, porque não tem nada a ver com o Mourinho, só pelo facto de ser novo e ser muito bom e ser muito precoce, mas há muitas pessoas que acreditam e que garantem e que apostam que vai muito para lá do Mourinho no dia em que estiver na idade do Mourinho, ou seja, o Mourinho aos 14, aos 15 anos não era treinador, como o Francisco era. Mas a sua história com o Mourinho tem alguma graça, não se importa de contar. Não me importa nada. Ele era certamente um dos seus ídolos, já o disse. Sim, sempre foi uma das minhas referências, na forma de olhar para o jogo, na forma de liderar principalmente. E eu conheci, e atualmente sou muito amigo do professor Manel Sérgio. Lá está, eu comecei a abordar muitas pessoas do mundo do futebol, do topo, tentei começar a perceber como é que o topo trabalhava, como é que os melhores, no fundo, se queres ser como os grandes, faz como eles, eu acho que é um bocadinho assim. Então conheci o professor Manel Sérgio, comecei a ganhar uma amizade muito grande, mais uma vez a importância das pessoas mais velhas. O professor uma vez ligou-me, a primeira vez que eu o conheci, entreguei-lhe um trabalho sobre o José Mourinho, dei-lhe o meu número, trocámos contactos, eu achei que ele não ia ligar nenhuma, e à noite recebo uma chamada, um número que eu não conhecia, e era o professor Manel Sérgio a dar-me uma desanda sobre o trabalho do Mourinho. Mas mais uma vez levou-me a sério. Porquê? Porque tinha coisas que estavam mal feitas e estavam. Sim, mas acima de tudo levou-o a sério, não é? Lá está, mais uma vez levou-me a sério, ajudou-me a crescer também, porque a crítica foi dita com muita caridade, e isso há pouco tempo também me aconteceu. Não quero desviar da história do Mourinho, mas acho giro contar esta história. Há pouco tempo na Sport TV, felizmente tem acontecido isto várias vezes, que é ter pessoas que me ajudam a dizer, olha, aqui estiveste bem, aqui estiveste mal. E quando a crítica é feita com caridade e com um olhar verdadeiro para a pessoa, nós crescemos imenso. Por isso é que é importante nós, como jovens, queremos ser, como dizia o Papa Francisco, protagonistas da mudança, mas ao mesmo tempo não descurar aquilo que foi o caminho feito pelos outros, pelas pessoas com mais experiência, porque muitas vezes temos essa arrogância juvenil, acho que faz parte de achar que o que está para trás não foi bem feito. Mas temos tanto a aprender, e estas pessoas mais velhas têm-me ajudado imenso no meu caminho de treinador, de comentador, de líder. Acho que tem sido mesmo importante. Mas em relação ao Mourinho, o professor Manel Sérgio ligou-me e pronto, e a partir daí começou uma amizade muito grande, e tem sido uma pessoa que me tem também ajudado muito. E eu um dia disse, professor, eu quero conhecer o Mourinho. O professor Manel Sérgio foi professor dele na faculdade. Eu tinha 17. E o professor à minha frente mandou uma mensagem ao Mourinho a dizer, tem aqui um jovem que o quer conhecer, ele é treinador, não sei o quê, vai gostar dele. E o Mourinho na mesma altura respondeu, ele que venha. O Mourinho estava a treinar o Chelsea, só que não disse dia, não disse data, não disse rigorosamente nada. Eu, passado uma semana, estava em Londres, à frente do centro de estágio do Chelsea, a tentar convencer os seguranças que eu era o tal miúdo que o Mourinho tinha falado. Bem, chamaram-me de impostor, disseram que eu já lá tinha estado, havia milhares de pessoas a tentar entrar ali. Sim. Mas ao fim de uma hora de persistência, de muito chatear os seguranças, lá me deixaram entrar e consegui ver 2 treinos do Chelsea e ter algum contacto com o Mourinho, que foi incrível e fantástico para um miúdo de 17 anos. E que foi radicalmente transformador também. No fundo, foi um boost de confiança também. Completamente. É prova que a insistência, quando não é em demasia, funciona. Mas só persistir e não desistir. Funciona, claro. E foi sozinho para Londres? Não, foi com o meu pai. Quis logo vir comigo. Mas porque queria conhecer o Mourinho também ou porque... Não, ficou à porta, entrei sozinho. Porque queria dar-lhe apoio assim. Porque me queria dar apoio. Eu liguei logo ao meu pai e à minha mãe, e agir também, a educação também se faz muito nisto. A minha mãe mais racional, apesar de sempre me apoiou muito, mas sempre me obrigou a formar-me, a ter uma base, a crescer, e disse para eu ter cuidado, porque o Mourinho não disse dia, não disse nada, se calhar foi só para ser simpático. Como nós, mães. Sim. Veja lá se vale a pena, não sei o que mais. E o meu pai disse, bora. E fomos. Mas foi importante as duas coisas, sim, porque claro. Fui cauteloso de um lado, mas ao mesmo tempo arrisquei. E esta dualidade na educação, na minha educação e na minha vida, tem sido importantíssima para mim. Francisco, dando um salto para a Índia, como é que foi a experiência internacional como treinador de futebol, numa latitude completamente diferente, com equipas com um pensamento completamente diferente, uma expectativa certamente distinta?
Sim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É outro mundo, em tudo. Na comida, na cultura, na língua. Até no aceno de cabeça, não é? Quando No eles aceno de dizem que sim cabeça, ou que não, dizem que sim ou que não, mas parece sempre ou a mesma dizem que coisa. sim a dizer que não. Exato. Exatamente. Em tudo, na forma de reagir à derrota, na forma de olhar para o jogo. E foi muito importante para mim, apesar de o mercado futebolístico não ver isso com bons olhos, porque saímos do centro do futebol, que é a Europa, mas foi importantíssimo para mim, para o meu crescimento enquanto homem, enquanto treinador, por variedíssimas razões. Primeiro porque me obrigou a adaptar-me, e nós às vezes temos a tendência, nós como líderes queremos controlar tudo e queremos ser intransigentes em tudo, e obviamente que há coisas que temos que ser mesmo intransigentes, que não podemos deixar passar, porque são os nossos valores que estão a ser... que estão em jogo, mas ao mesmo tempo temos que nos adaptar, porque... O que é que foi assim o choque cultural, ou o choque emocional, ou gastronómico, não sei? Sim, mais do que a comida, mais do que essas questões, foi o olhar para um ser humano que não tinha nada a ver com o ser humano que eu conhecia, mesmo. Principalmente na forma de olhar para a derrota. Nós fizemos, por exemplo, uma pré-época fantástica e no primeiro jogo perdemos 4-1. Foi um jogo terrível, mais uma vez devastados a seguir a isso. E no treino a seguir ao jogo, os jogadores pareciam, depois de uma pré-época incrível, pareciam que não sabiam jogar futebol. E há talento na Índia, não há muita cultura de jogo, porque o desporto principal é o cricket, mas há talento. E passado, como é que é possível, depois de uma pré-época muito boa em que crescemos coletivo e individualmente, crescemos como equipa, como é que é possível a seguir a perdermos os jogadores, parece que não são os mesmos. Isto era em Nova Delhi. Sim, era arredores de Delhi. Nós estávamos a 2 horas sem trânsito, 3 horas com trânsito, o normal. Temos que nos adaptar. Mas isto para dizer, porque a reação, normalmente os jogadores indianos, principalmente quanto mais novos são, os indianos em geral, menos confiança têm, porque são obrigados desde cedo a fazer tudo, não decidem nada por eles, têm pouca liberdade e têm muito pouca responsabilidade. E por isso, num jogo em que é preciso tomar decisões de forma constante, ainda por cima decisões sob pressão e sob tensão, é preciso que os jogadores saiam um bocadinho do armário e que consigam exercer a sua forma de pensar e a sua autonomia. E isto não aconteceu, por isso, aliás, demorou tempo a acontecer. E ainda por cima, construindo as coisas com maus resultados, é muito mais difícil. Como é que os resgatou? Com os seus valores humanos e com o seu olhar resgatador, como é que fez? Eu acho que é sempre dessa forma, é sempre com o olhar humano, mesmo perdendo. E aconteceu, depois deixou de acontecer mais para a frente, felizmente, quer dizer que crescemos um bocadinho enquanto equipa, mas mesmo perdendo, o grupo estava bem, estava contente. Eu acho que isso é muito saudável, porque tivemos vários feedbacks, e ainda hoje tenho mensagens de jogadores indianos dizendo que nós os marcámos imenso, que têm saudades dos nossos treinos, porque eu acho que era mesmo na forma de nós, treinadores, olharmos para cada um deles como pessoas, que eles não estavam habituados a ser tratados dessa forma. E isso provocou uma mudança e teve um impacto muito grande neles. E aplica isso depois também aqui ao mainstream, aos jogadores que não são indianos, que não há um choque cultural. Claro. Ou seja, o que aprendeu com os seus jogadores indianos aplica aqui e resulta? Sim, totalmente, porque espero que resulte, mas porque nós às vezes como líderes temos a tentação de querer controlar tudo e no Val d'Acor também tenho tido essa experiência de querer controlar as coisas todas. Ou seja, no Val d'Acor, onde faz voluntariado com pessoas que estão em processo de recuperação de adição, não é? Ex-toxicodependentes, sim, talvez ex-alcoólicos, não sei. Também. E no fundo isto era a propósito de... O que é que aprendeu com os jogadores indianos e que aplica aqui num contexto que não tem nada a ver? Sim, às vezes é a nossa tentação como líderes e como guias de um grupo de querer controlar tudo e de querer fazer tudo à nossa maneira. E nós muitas vezes temos que nos adaptar. Eu não acredito nada naquele tipo de liderança ou naquele tipo de pessoa que diz eu como líder sou assim, sou assado e que se caracteriza no abstrato, não olhando para as pessoas que têm em frente, porque nós como tendo posições de liderança temos que estar em constante processo de adaptação ao outro, não perdendo a nossa essência de valores, na forma de olhar para a vida, mas temos que estar, a forma como falamos, o feedback que damos, não tem nada a ver se eu dou um feedback a um jogador que precisa de carinho ou um jogador que precisa de um feedback um bocadinho mais duro ou mais... E por isso implica que conheça bem as pessoas com quem trabalha, Sim. Que conheça as suas circunstâncias e contexto e que seja capaz de adaptar a sua liderança a cada um e não ser um líder pronto
a servir, não é? Sim, eu vou ser assim e eles que se adaptem. Eles que se adaptem. E não é assim, exatamente o verdadeiro o contrário. líder tem que se adaptar às pessoas com quem trabalha. Sempre, sem perder sempre. a Eu sua... lembro-me, essa questão faz lembrar uma carta que o meu irmão me escreveu quando eu fui para a Índia. Uma carta muito, muito bonita. Este seu irmão com quem vai fazer os caminhos de Santiago. Sim, eu dou muito bem com os meus irmãos e com o meu irmão tenho uma amizade muito grande em que não precisamos mesmo de falar. Portanto, um com o outro. Então um irmão rapaz e uma irmã rapariga. Exatamente, os dois mais velhos do que eu e que me ajudam muito a crescer também. Tem um sentido muito, muito paternal, o que é bom. Mas o meu irmão escreveu uma carta incrível para a Índia em que dizia: não tentes impor, agora não estou a citar, mas não tentes impor tudo aquilo que és, porque vais ver que adaptando a tua forma de ser e de estar, a tua integridade vai sobressair. E foi muito bonito isto que ele me escreveu, e é mesmo assim que foi uma grande lição de aprendizagem, porque eu achava que era ao contrário. Isso parece quase uma premonição, quando ele fala a tua integridade vai sobressair, e passado um par de anos o Francisco é convidado internacionalmente, é um convite internacional para ser embaixador para a integridade do desporto. O que é isso? O que é esta integridade? Já falámos, já percebemos os seus valores ao longo da conversa, mas agora vamos focar na integridade e no facto de ser embaixador, e o que é esperado, e de onde é que isto vem, onde é que isto nasce, e o que é que podemos transformar, o que é que pode transformar e mudar. Eu acho que o Emanuel Medeiros, que foi a pessoa que me convidou e a quem estou profundamente grato, continuo a achar que ele se enganou, porque me pôs ao lado de pessoas como o Miguel Oliveira e a Rosa Mota, que eu não tenho ainda o valor deles. Espero vir a ter. Não sabemos. Espero vir a ter, e trabalho mesmo para isso, mas não tenho ainda a dimensão que eles têm. Mas ao mesmo tempo obrigam-me a olhar para cima e perceber o quanto tenho que trabalhar para chegar ao patamar deles. E eu acho que, acima de tudo, fui convidado porque, não digo que tenho uma nova forma de olhar para o desporto. Acho que felizmente o desporto e o futebol em particular tem ganho pessoas que olham para o jogo de forma leve, de forma, agora espero conseguir explicar, mas que olham com naturalidade para a derrota, que não estão agarrados aos clichês típicos do mundo do futebol. E por isso eu acho que fui convidado. Os grandes humanistas também chegaram ao futebol, ao desporto. Sim, sem dúvida nenhuma, graças a Deus. Não são só os visionários políticos, não são só as pessoas das ONGs ou que andam a salvar o mundo, também chegam a um mundo onde há muita coisa muito boa, e onde há muita podridão. Sim, onde há muita podridão, e acho que exatamente fui convidado por causa disso, para combater, através da minha forma de olhar para o desporto, de forma saudável, com os valores que ele, quando o futebol foi criado com determinadas crenças e com determinadas crenças que eu acho que se foi perdendo nos últimos anos, porque está cheio de corrupção, as apostas ilegais, quando se perde, por exemplo, e viu-se agora, já falámos sobre isso, sobre o Sporting, quando se perde, tudo se põe em causa. Eu acho e as pessoas são descartáveis automaticamente. Se não ganham, são descartáveis. Sim, o treinador passado 3 jogos é despedido. Isto tem acontecido cada vez mais, mas também cada vez mais vão aparecendo pessoas que contrariam essa ideia, pegando o que o futebol tem de bom e o que o desporto tem de bom, que são os seus valores, que são o saber, o aprender a reagir à derrota, o aprender a lidar com outras pessoas, o aprender a conviver. A tal metáfora da vida. A tal metáfora da vida. Eu continuo a achar que fui convidado por causa disso. Então, e o que é suposto fazer? O Francisco Guimarães, 22 anos, embaixador para a integridade no desporto. Qual é a entidade que regula esta... Sim, é a Sport Integrity Global Alliance, que é uma empresa, não é empresa, é uma associação internacional com o apoio de vários governos, da FIFA, da UEFA, no fundo que tenta fazer com que os valores originais do desporto voltem um bocadinho ao de cima, combatendo depois em questões práticas as apostas ilegais, as declarações que alguns dirigentes têm, que são às vezes demasiado incendiárias, digamos assim, e no fundo, através de fóruns, através de conferências, através de reuniões com governos, com a FIFA, a SIGA tem feito um trabalho notável, mas ainda há um caminho grande a percorrer. O que é que o Francisco também já fez e já aprendeu enquanto embaixador para a integridade no desporto? Já conheci imensa gente com um trajeto incrível, e nós às vezes achamos, lá está, ficamos um bocadinho cansados do mundo do desporto e etc, e depois vamos conhecendo pessoas incríveis e percebemos que o desporto e o futebol está também cheio
pessoas espetaculares e com quem nós podemos aprender e olhar de outra forma. E depois tenho feito várias conferências em fóruns, principalmente em Portugal. Já fiz vários vídeos também para fóruns no estrangeiro, internacionais, mas não tenho ido presencialmente, até porque não me é nada fácil, até porque há outros embaixadores internacionais que são chamados de SIGA Champions, que foi a terminologia utilizada, e por isso, através destes fóruns e etc., vão aparecendo milhares de pessoas, e pessoas que eu cada vez mais acho que o exemplo tem que ser dado a partir de cima, e por isso vão aparecendo pessoas, dirigentes da FIFA, aparece o presidente da Liga Espanhola, aparece o presidente da Liga Europeia de Clubes, para perceber que realmente temos que voltar a ter um desporto muito mais clean, muito mais limpo. Os jogadores são proibidos de falar em público porque tem-se medo que digam determinada coisa que não devem. Isto tem que acabar, temos que voltar aos tempos em que o futebol e que o desporto... a confiança gera confiança. Exatamente, eu acho que é mesmo. E produz confiança. Francisco, isso é um pro bono? Isso é um pro bono, sim. E entre os pro bonos, ou seja, entre o seu voluntariado, há um outro voluntariado também com muita expressão, que é este voluntariado que faz no Val d'Acor. Há bocadinho já falou um bocadinho, mas gostava que contasse um bocadinho mais, se não se importar e sem devassar, o que é o seu papel enquanto voluntário junto de pessoas que estão em tratamento, em fase de recuperação de toxicodependentes, alcoólicos. Sim, sempre que posso, porque não há dias definidos, mas sempre que posso ir lá dar um treino de futebol a quem quiser. Ninguém é obrigado. Aliás, essa é a política do Val d'Acor. Ninguém é obrigado a estar lá. As pessoas que estão em programa estão lá porque querem e é-lhes dada muita responsabilidade também. No fundo, o grupo funciona por ele mesmo e isso tem sido muito giro. Tem sido muito giro perceber, mas no fundo sempre que posso vou lá dar um treino de futebol com quem se inscreve, com os jogadores que se inscrevem. Graças a Deus temos tido muitas pessoas, desde ali não está assim tanta gente a fazer o programa, felizmente, quer dizer que há menos gente a precisar, mas temos tido cerca de 16 pessoas por treino que eu vou lá. E sente que há uma abertura, sente que há uma evolução, uma predisposição para a cura, digamos assim. Sim, nós achamos que somos muito diferentes de pessoas que infelizmente tomaram aqueles caminhos e não somos pessoas que temos os mesmos desejos, temos as mesmas preocupações, as mesmas inquietações. E sobretudo não estamos imunes, ninguém pode estar, ninguém pode dizer que estamos está muito imune. mais próximos, somos iguais todos e tem sido muito giro perceber que o desporto resgata, que por exemplo, no outro dia aconteceu-me um miúdo que tinha acabado de entrar com 23 anos, estava chateadíssimo, estava a refilar com tudo e que não queria estar ali, dizer que vou embora, vou desistir disto, não me apetece, estou farto, e depois sai do jogo feliz da vida, feliz por ter marcado golos, feliz por ter feito assistências, ou seja, aqui, lá está a dependência que uns têm uns dos outros, o querer passar uma bola para um colega, e saiu de lá radiante da vida. Nós muitas vezes com a nossa prepotência achamos que vou fazer voluntariado, vou dar imenso aos outros, saímos de lá tão mais preenchidos do que eles, e tem sido uma aprendizagem incrível, e espero poder fazer isto durante muito mais tempo. Espero que sim. Infelizmente temos 30 segundos para acabar. Queria só perguntar-lhe se tiver uma frase, um conselho, um motto, um mantra, o que é aquilo que já percebi que acredita em Deus, que reza, que isso já, as suas referências, falou por 2 vezes em 2 papas, mas qual é assim o seu lema de vida? Uma ótima pergunta que eu não estava preparado para ela. Se calhar vou pegar outra vez nas palavras do professor Agostinho da Silva, que numa entrevista lhe perguntavam o que é que preocupava mais nos portugueses, e ele que não deixem de perguntar. Eu acho que é mesmo isto, ter uma curiosidade perante a vida. Eu lembro de uma frase que tinha no meu colégio que dizia: do espanto à compreensão. Eu acho que tudo começa aí, começa sempre num espanto que nos faz e que nos obriga a percorrer caminhos e que nos obriga a crescer. Muito obrigada, Francisco. Não deixa de ser espantoso. Obrigado pelo convite. Que tenha 22 anos, que tenha começado tudo isto aos 13, 14 anos, que faça tanto bem a tantas pessoas e que tenha um olhar tão resgatador numa área em que é muito mais fácil ainda ser castigador. Muito obrigado. Obrigado, Lorena.